Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá! Você que faz parte da nossa corrente do bem. Como é bom ser do bem, como é bom poder ajudar a levantar a sintonia do planeta, pois sabemos que o planeta está passando por um momento de transformação, aonde sairemos de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. E por isso, quanto mais pessoas estiverem neste momento de fé, de estudo, de harmonização, mais e mais estaremos trazendo força para os nossos irmãos espirituais e canais aonde eles podem cada vez mais se chegar bem pertinho e levar a intuição para todos os nossos governantes, lideranças científicas, cientistas e etc. Hoje eu venho falar sobre a consciência da morte. Ai, Marina, esse assunto, sim, mas é importante, gente. Sabe por quê? Nós estamos falando das mães, as mães que partiram, mas também temos mães que perderam os seus filhos. E é muito importante para esses filhos que se foram este despreendimento. Não é que a gente esteja falando, mas eu não posso esquecer meu filho. Não é para esquecer ninguém. Ainda mais porque tudo que ele representa para você continua vivo numa outra dimensão e no seu coração. Eu estou falando do despreendimento material. Tem pessoas que ficam com o quarto intocável, não mexem em nada, para que ali fiquem todas as lembranças. Mas quando nós fazemos esse tipo de quando nós temos esse tipo de atitude, é muito prejudicial, sabia? Para esse irmão, esse filho que se foi, pois ele fica entre dois mundos, ele não consegue sair de perto daqueles que desejam que ele estivesse ali e também não consegue ir totalmente de encontro aos irmãos espirituais que estão lhe esperando. Então, vamos aos pouquinhos, nos desfazendo de uma roupa, nos desfazendo de um brinquedo e assim transformando aquele ambiente num novo ambiente aonde possam fluir novas energias, pois assim os seus familiares estarão o ajudando. Entenderam? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, escrito por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângelis. Leitura número 7, Convite à Compaixão. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Lucas, capítulo 17, versículo 14. São poucos os que cultivam a alegação generalizada de que todo aquele que se apiada sofre desnecessariamente e depois não há qualquer compensação. Logo se recupera o que ora padece e este retribui a generosidade, o auxílio,
com a torpe ingratidão. Que te importa, porém, se o ingrato for o outro? Não se renova a árvore após a poda, produzindo em abundância, e o solo revolvido não aceita melhor a semente? O essencial é que sejas participe ativo da renovação social e espiritual da Terra. Para esse mister, não arroles dificuldades, não aponte incompreensões, não relaciones queixas. Possivelmente não poderás fazer muito ante a larga faixa dos que expungem, dos que padecem necessárias retificações. Dispõe, no entanto, do amor, e assim enriquecido, se-te-á possível oferecer valiosas moedas de compaixão e fraternidade. Disporás de um momento para ouvir as ânsias do espírito atribulado e ofereceres o roteiro seguro do Evangelho. Terás a moeda da esperança para distenderes aos desafortunados, que tudo perdeu no jogo da ilusão e agora está à borda da loucura ou do suicídio. Contribuirás com a oração intercessória, quando outros recursos já não sejam utilizáveis, junto ao que se permitiu colher pelas circunstâncias infelizes que ele mesmo engendrou e das quais não pode escapar. Distenderás o lenço do conforto, sugerindo que o perseguidor reconsidere a atitude, pois que mais tarde será ele o perseguido. Lembrarás o impositivo das leis divinas, aqueles que se facultam desonestidade e torpezas morais, se tiveres compaixão. O mestre, apiedado daqueles leprosos, sugeriu que se apresentassem aos sacerdotes, acontecendo que, em pleno caminho, se tornaram limpos. Todos possuímos males que nos maculam o espírito e nos maceram interiormente. Apiedando-nos do próximo, credenciar-nos-emos a compaixão do Senhor, que nos favorecerá com a oportunidade de nos limparmos pelo caminho, também antes de nos apresentarmos à lei. Gente, parece uma coisa, por isso que não há, como se diz, não há ao acaso. Olha esse texto. Ontem nós lemos um texto das coisas que a gente pode fazer e que a gente deixa de fazer por isso ou aquilo, pelo tempo que não temos e etc. E hoje vem um texto que nos diz da importância de praticar o bem e fazer bom uso dos talentos que temos, através do amor, da fraternidade, da compaixão, do carinho, de um abraço, da ternura. E que o conforto ao próximo está ao alcance de todos. E que é através desse amor, dessa fraternidade, que Deus nos dá a chance de levar o amor ao próximo através da generosidade, do auxílio, e não termos a ingratidão de negar o amor a esse irmão que tanto sofre. Então, paremos de dizer que não temos tempo e comecemos a ajudar aqueles tantos que estão à beira de uma loucura, através de uma oração, a outros que estão infelizes através do seu pensamento, e que possamos levar um conforto, um momento de paz. Através do Evangelho, através dessas palavras que ouvimos todas as 6 horas,
e que também escutamos através dos nossos estudos individuais ou através das palestras em nossas casas espíritas, nós temos a ferramenta, nós estamos como se diz, fortalecendo com esta ajuda. E o que estamos fazendo dessas palavras que estamos ouvindo? É hora de levar a todos aqueles que necessitam. E é através desse trabalho que vamos nos limpando espiritualmente, nos tornando mais leve, deixando o nosso peso do nosso passado e das ações que não praticamos para trás, através da nossa ajuda, através do nosso amor, através do nosso trabalho na seara do bem. Então, não desperdicemos o nosso tempo e trabalhemos através do amor à lei de Deus. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá? Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada aqui, você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio. Tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali está algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha, são essas placas aqui. Tá? E parece que ainda tem mais para o outro lado. Aqui está o equipamento que foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui para o Ziro. Muito obrigado. Agradeço a doação do micro-ondas que tanto nos facilita na nossa cozinha. Novidade na casa, hein? Atenção! Em junho começarão as palestras no Paulo de Tarso. Aguarde o horário e dia certinho. Pelo menos já temos o mês, será em junho. Estas palestras serão feitas pelo Geide e por outros palestrantes de outras casas devidamente convidados. Vai ser uma confraternização das casas espíritas aqui na Paulo de Tarso. Os nossos estudos continuam às quartas-feiras, de 3 às 4. O nosso reiki será sempre às quintas, de 2h30 às 4h30. A nossa reunião do luto, dirigida pela nossa psicóloga Ceira, será de 1h30 às 2h30. Continuam com força total, esperamos você aqui.
A campanha da cadeira do papai continua. O objetivo são 30 cadeiras. Já temos 15. Não é maravilhoso? A ajuda, o coração, a união de forças. Você faz a diferença. E se você souber de alguém que queira doar ou juntar forças no seu prédio ou na sua família e presentear uma vovó, fique à vontade, elas vão amar este conforto a mais que irão receber. Agradeço as doações para o bazar. Os itens de casa, roupa, sapato e brinquedos estão chegando e com esse dinheiro nós fazemos algumas melhorias na casa. Agora vamos ao nosso momento festivo. Os aniversariantes desta semana de maio será Daniel Barros Bizarello Alves, parabéns. Alexandre dos Santos, que Deus ilumine. Rosângela Cruz da Conceição. Alessandra Martins Campos, que Deus ilumine a todos vocês. E você também faz aniversário em maio? Então aí vai o nosso abraço aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Um grande beijo, comemore, que nesse dia você seja muito feliz. Não esqueça de comprar o seu bolo, chamar os seus amigos e com muita alegria apagar as velinhas. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos então ao alimento do corpo, que são os alimentos não perecíveis. Nós temos então o arroz, o açúcar, café, produtos para o mingau como farinha láctea, maizena e mucilão, óleo, biscoito, o creme cracker e a maizena. Os sucos diversos são muito bem-vindos também. Anote também os produtos de limpeza como cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e, se você puder doar sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros, a assistência agradece. Muito obrigada. Se você não puder trazer esses itens aqui na casa, fique à vontade em contribuir na nossa conta do Banco do Brasil. Anote, por favor, a agência. A nossa agência 0001 dígito 9. A conta corrente 240052 dígito 9. Se preferir, anote também o nosso Pix, CNPJ 34022 756 000153. Nós também temos o Pix do Banco Santander, o celular. Anote, por favor, 21 9983 69710. Se você quiser vir à nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche ou um momento musical, nossas idosas irão adorar. O horário da visita é de 3 às 5. Você também pode ligar aqui para a assistência e falar conosco, caso deseje fazer um momento festivo. Anote o nosso contato. O nosso endereço é Praia da Rosa, 1237, Tauá, aqui na Ilha do Governador, e nós ficamos em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Se para você é melhor o centro da cidade, pois fica mais perto, então anote o endereço. Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, e fale com a Simone. Gostaria de ligar?
para deixar agendado a sua visita, então, lá na sala da 13 de maio, anote o contato 3190-3873. Por este número, você pode também passar o nome para a prece ou, como já disse, agendar sua visita para fazer a sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Agradecemos sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Se preferir passar um e-mail para nossa assistência, anote o nosso novo e-mail. Esse novo e-mail é para o nome para a prece, é para o nosso bate-papo, é para você contribuir para dizer como o programa está chegando para você ou deixar um recadinho para nós, ok? Então anote o nosso novo e-mail, nomeParaPrece@gmail.com. Você gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Anote, por favor, @ACE Paulo de Tarso. Não deixe de deixar o seu like, apertar lá o joinha e também o sininho. Toda vez que você deixa o sininho acionado, você recebe sempre o programa que está entrando novo no canal. Gostaria de ver as nossas atividades aqui na Paulo de Tarso? Acesse o nosso Instagram e você vai ter acesso às fotos, os almoços, tudo o que acontece na casa. Anote o nosso endereço do Instagram, assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar
nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e vamos dar início às instruções dos Espíritos, orgulho e a humildade. Primeiramente, vamos estudar o item 11,
que é uma mensagem de Lacordaire, em Constantina, 1863. Como é um texto longo, nós vamos dividir parte hoje, parte amanhã. Ele nos diz o seguinte, o irmão Lacordaire: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Irrisão exegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob os dourados tetos ao abrigo do frio, ignora os que jazem sob a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu. Não é tão igual o infeliz que passa fome? Ao ouvirdes isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca, pois que dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirá. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenha sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras do teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Exatamente, meu irmão. Essa mensagem de Lacordaire é um despertar para nós a respeito da nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba. Estamos nos esquecendo que somos todos iguais. Nos imperos somos iguais. Depois vamos para o sepulcro, tornamos mais iguais ainda. Os nossos ossos são iguais. Não há diferença. Então não vai ser a roupa, as joias, a maquiagem que vai nos tornar melhor que os outros. Aquilo é uma coisa circunstancial. É disso que ele está falando.
Nós temos que pensar bem a respeito disso. Esse assunto nós vamos dar continuidade amanhã. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Na continuação do livro, vou pular a leitura 16, que é composta por 4 páginas e, devido ao tempo, não daria para ler. Indo então para a leitura 17. Novo método de cura, Kelvin Van Dyne. Um problema existe na sustentação do equilíbrio e da paz que nos pede reflexão. É o problema da melhoria. Para que isso aconteça na vida física, desde os egípcios, estamos na Terra aperfeiçoando a medicina. A história da ciência de curar é um dos mais belos capítulos da história humana. Sacrifícios, abnegações, heroísmos, experiências. Tudo se tem feito para sanar enfermidades e extinguir aleijões, diminuir provas e arredar calamidades orgânicas. Laboratórios de farmácias, hospitais e refúgios foram convocados à luta. E qualquer doente que nos seja querido, se cai de cama, obtém nossas vigílias e recursos para que se recupere tão de pronto quanto possível. Isso quanto ao corpo. E no que concerne ao espírito? A criatura que adoece das vísceras adoece também dos mecanismos mentais. Há viciações de conduta, como há degenerências do fígado. E se providenciamos remédio para as ocorrências hepáticas, por que esbordoamos a mente do companheiro colhido em perturbação espiritual? Se temos anestesia para extirpar uma formação cancerosa, por que não usar o esquecimento para acabar com um processo obsessivo que se agravou pelas adições de orgulho ou vaidade, inveja ou revolta, com que foi acrescido? Por que não tratar o ofensor como um doente, mais necessitado de carinho que de censura? Se um amigo aparece espiritualmente deformado, seja nas aparências de azedume ou descaridade, auxiliemo-los para o justo reequilíbrio. Comecemos de imediato com a providência aplicada aos enfermos, fazê-los sentirem-se melhores. Ninguém dá fogo líquido ao portador de uma úlcera gástrica. Nunca reajustaremos o coração de ninguém a labaredas de crítica. Esclareçamos as situações difíceis, corrijamos erros e estabeleçamos a verdade, mas sem exceder os limites da bondade humana e da responsabilidade de viver. Como o cirurgião que restaura o órgão lesado sem destruí-los a golpes de bisturi. Que o erro existe? Existe, mas experimentemos um novo método de cura do erro. Façamos a criatura errada sentir-se melhor. Leitura de 1965. E continuemos o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas:
pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Helenice Correios, Maria Aparecida Paulino, Roque Correia da Silva, Rosângela Correia da Silva, Orlando Rodrigues, Oirã Ferreira, Cláudio Sorriso, Norma Leal, Georgina Braga, Gerson de Jesus, Laida Salcedo, Heloísa Viana Dória, Joseane Baroni Conte, Maria Leonor de Almeida Esteves, Antônio José Ferreira, Aldo Prado, Adalberto Nunes Alage, Jorge Teixeira Dória, João Antônio Rodrigues, Jonas Guimarães de Brito. Desencarnados. Orlando Rodrigues, Djanira Madalena, Cristiano Santiago, Luiz Chometon, Laida Salcedo, Lélia Espada Chometon, Francisco Oirã Ferreira, Marcela Peçanha Paranhos, Pedro Aresta Peçanha Paranhos, Maria de Lourdes Otero Paranhos, Rosângela dos Santos, José Geraldo de Moura, Carlos Alberto Correia, Suelen Cristina da Silva, Paulo Santos, Francisca Silveira de Oliveira, Creuza de Almeida Brotewood Caldas. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, quando compreendermos que a dor do vizinho é tão grande ou maior que a nossa, dispondo-nos a auxiliá-lo, quando substituirmos a tristeza ou desânimo pelo trabalho na prática do bem, considerando o divino valor do tempo, quando aplicarmos aos outros aquilo que desejávamos nos fizessem, quando percebermos que os erros do próximo são quase sempre muito menores que os nossos, quando admitirmos que a oportunidade da alegria e da paz deve fluir do céu não somente para a nossa casa, mas para o caminho da humanidade inteira, quando observamos que as nossas esperanças e necessidades são irmãs das necessidades
e das esperanças de toda a gente? Quando reconhecermos que só o bem praticado por nosso próprio esforço, com o nosso suor, com o nosso sacrifício e com as nossas mãos, pode fabricar o mérito para nossa alma? Quando admitirmos que os nossos parentes e afeiçoados não são as melhores pessoas do mundo, e sim criaturas iguais às outras, carentes de nosso concurso fraterno, mas nunca de nossa lisonja corruptora? Quando sentirmos a imposição da guerra contra nós mesmos, a fim de liquidar as cercas do egoísmo e do ódio, da ignorância e da miséria espiritual que nos combatem sutilmente, entrincheiradas no centro de nosso próprio ser? Quando aceitarmos a realidade de que os outros se renovarão para o bem, se estivermos para o bem renovados, e de que educaremos o próximo à medida que nos educarmos, então, minha irmã e meu irmão, a mentira fugirá do nosso campo de ação, como a treva desaparece à frente da luz. O progresso e a decadência dependem simplesmente de nós. Quem desce à intimidade da furna, conformar-se-á com a sombra. Quem se eleva para o cimo dos montes, rejubilar-se-á com a bênção da glória solar. Meu companheiro de todas as tardes, preparemo-nos para a verdade, aprendendo com a luta, purificando-nos com o sofrimento, aperfeiçoando-nos com o serviço do bem, e sublimando-nos com o amor puro, porque, consoante os ensinamentos do Divino Mestre, só a verdade nos fará livres, só a bondade nos aproximará do Cristo Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino.
amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.